Bom, agora vamos uma coisa mais, mais trabalhada. Vamos ter uma dificuldade um pouco maior, que é, dada uma lista A, por exemplo, tem lá 1, A, 2, A, 3, A, qualquer que seja ela, vamos achar todas as permutações possíveis de A. Então nós vamos ver que permutar uma lista, quando eu conheço o tamanho da lista a priori, eu sei que minha lista será sempre de 3 elementos, 4 elementos, é muito fácil. O problema é quando eu vou receber a lista do teclado, aí eu não sei, ou de algum outro lugar eu não sei qual é o tamanho da lista a priori, então eu não posso. Não é tão fácil assim resolver o problema. Então, vamos ver o caso 1, está no nosso programa 35. Nós vamos ver que é muito fácil. Bom, imagine que eu tenho uma lista qualquer, essa lista foi atribuída aqui a ABC, então eu sei que o comprimento dela é 3. Está aqui. Eu podia pegar do teclado desde que eu soubesse que o comprimento dela é 3. Ora, então se eu sei que uma lista tem comprimento 3, para fazer a permutação de todos os elementos dela, basta que eu crie um laço para cada posição na lista. Então, para a posição 1 eu crio um laço, desculpe, e esse laço ele vai variar os elementos, ele vai exatamente calcular qual é o elemento da primeira posição. Internamente eu crio outro laço que vai calcular os elementos da segunda posição. E dentro desse segundo laço eu crio um terceiro laço que vai calcular os elementos da terceira posição. E assim por diante. Muito fácil. Lembrando sempre que ele vai, obviamente, quando ele gerar o laço, ele vai botar todos os elementos, vai testar para A, para B e para C na posição A, vai testar para A, para B e para C na posição B, vai testar para C, para A, para B e para C na posição C. Observe que aqui eu faço uma coisa que é característica do Python, que talvez não exista em outra linguagem de programação. É você pegar uma variável e fazer ela mudar de valor de acordo com os elementos em uma lista, usando o operador in. São poucas linguagens de programação que permitem isso, são as linguagens mais modernas, o Python, o Ruby permite, mas as linguagens antigas como o C, você tem que fazer essa interação. Você teria apenas colocar a variável i variando de um valor até n. No caso, se fosse em outra linguagem, você faria o i variar de 0, se fosse o primeiro elemento da matriz fosse 0, de 0 até 2, e teria um trabalhozinho a mais para pegar o elemento. Mas era só uma linha de comando a mais que você teria usando outra linguagem. Bom, então você faz o i variando em lista, ou seja, o i vai variar de A, B, C, faz o j variando em lista, o j vai ser A, B, C, faz o z variando em lista, que é A, B, C também. Agora o problema é o seguinte, aqui em alguns momentos o A vai estar em A, o A vai estar em B, na primeira posição, desculpa, o A vai estar na segunda posição e o C vai na terceira posição. Olha, então eu estou criando aqui lista com repetição, seria uma permutação com repetições. Mas nem sempre eu quero isso. Se eu não quiser essa permutação com repetições, eu simplesmente só imprimo o I, o J e o Z. Eu só gero a lista. Aqui eu botei imprimir, mas eu podia gerar e colocar em uma linha, podia ser append de uma lista de resultados, se eu quisesse, como eu fiz em outros programas. Então aqui eu simplesmente resolvi imprimir. Ora, então, mas para evitar que ele faça repetições, então eu simplesmente testo que o i tem que ser diferente do j, e o j tem que ser diferente do z, e o i tem que ser diferente do z. Ele só vai imprimir aqueles em que os três forem diferentes. Se você quiser fazer uma permutação incluindo repetições, podendo ter A, B, 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 C, 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 não tem problema, é só tirar apagar essa parte aí do comando, do if, retira esse if e apenas imprime IJZ. Então ficou fácil, está aí o nosso programa, vamos ver se funciona. Tá aí. Então ele imprimiu a nossa lista ABCACB, BCAC, BCAC, ABC, BA, sem repeti-las, com as permutações sem repeti-las. Ele poderia muito bem ter repetido, como eu falei, bastava tirar. Aquele comando fica para você testar. No segundo caso, esse caso aqui é um pouco mais complicado, realmente quando eu não sei o tamanho de A, então eu não posso fazer uma lista. Outra coisa também que nos leva a busca de uma segunda solução é que essa lista pode ser grande. Então se você tiver uma lista de 10, 20 elementos, 30 elementos, e você precisaria então de 30 laços, o que tornaria aí um trabalho de programação não muito
inteligente, né? Seria uma solução portuguesa aí, solução ingênua, né? Para esse problema. Precisa de uma solução melhor, né? Precisamos de uma solução melhor para esse problema, que nós vamos ver aqui no nosso problema 36. O que eu faço? Eu uso a nossa bela e boa recursividade. Como? Bom, eu criei aqui uma nova função chamada permutação, que ela vai retornar uma lista de listas, né? Uma lista cujas listas internas ou sublistas seriam exatamente permutações de uma lista original fornecida. Bom, obviamente que se o comprimento da lista que eu recebo para fazer as permutações for 1, só tem um elemento, eu retorno esse elemento na forma de uma lista, coloquei os colchetes para dizer isso, e esse aqui é o nosso caso base. Pronto, acabou. É aqui que a permutação para. Né? Lembre-se que toda recursividade, toda função recursiva tem que ter um caso base. Sem isso, ela viraria um laço infinito. Né? Bom, e se ela não retornar, se não for o caso base, ela vai fazer uma tarefinha aqui simples, que é primeiro, ela vai remover, né, digamos assim, entre aspas, ela vai copiar o valor do primeiro elemento da lista e vai colocar na variável primeiro. Então nós temos aqui o primeiro. Em seguida nós vamos pegar o que sobrou da lista, resto, vamos criar uma lista chamada resto, e vamos colocar nela o valor dos elementos da lista a partir do 1. Né? Então essa lista resto aqui é uma sublista da lista original, retirando o primeiro elemento. E vamos criar uma outra lista vazia, nesse caso, chamada de resultado. Aqui nós criamos então dois laços. Nós pegamos essa variável perm aqui e nós fazemos ela variar em uma lista de permutações entre restos. Ora, o que é isso aqui? Isso aqui é o resultado de chamar recursivamente a função permutações passando o resto como argumento. Então, essa função aqui me retorna uma lista, ou seja, ou a lista vazia, que é esse caso aqui, né? Não uma lista vazia, mas com um elemento só, né? Ou então ela vai executar a si própria, que tem como resultado uma lista de listas, e essas sublistas dentro da lista original, vão ser exatamente permutações da lista original. Observe que quando eu estou chamando pela segunda vez aqui, eu estou passando uma lista menor, é uma sublista, que por sua vez vai passar uma lista menor na próxima chamada, que por sua vez vai passar uma lista menor na outra chamada, e assim por diante. Bom, mas se isso aqui é uma lista, então eu posso iterar, né, nessa lista. Eu posso fazer uma variável perm, variar dentro dos valores dessa lista que eu recebi. Então a perm vai ser na permutação 1, a perm vai ser a permutação 2, a perm vai ser a permutação 3. Ora, observe que eu tenho um elemento que está guardado, que é o elemento primeiro. Ora, então eu estou aqui com o perm, sendo o perm agora, a variável perm agora me representa, né, uma lista, uma sublista. Ora, para a primeira iteração desse laço, o perm é uma sublista. Então, para o i variando desde o tamanho de perm, aqui eu botei o range aqui, a função range ela tem apenas um argumento, que é o comprimento de perm mais 1. Então está faltando um argumento do primeiro argumento, que seria o zero. Quando você não coloca o primeiro argumento, ele assume como zero. Então eu vou fazer um i, uma variável i, variar de 0 até o comprimento dessa permutação que eu obtive aqui, da interação atual. Né? Bom, então quando ele faz isso, ele vai atravessar, digamos assim, ele vai me acessar todos os elementos, ou seja, os elementos individuais da variável perm atual, que é lembre-se, perm atual é uma das sublistas que vieram resultado da permutação. Bom,